Boa noite, são 18 horas, no horário de 18h01, no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Vocês notaram como é da coisa? Cada dia é mais é da coisa? Vocês perceberam como a realidade caminha para as antevisões que aqui fizemos, nem sempre boas. Nem sempre boas. Porque se é tarefa do jornalismo, e pode ser, do jornalismo e a rigor, meninos, boa noite, Vólio Bene, boa noite, Fábio França. Boa noite, Reinaldo. Evidentemente, nós da imprensa não precisamos e nem devemos ficar alheios à torcida para que as coisas deem certo. Né? Nós não somos aqui arautos do fim do mundo. Aliás, quem hoje se comportou como arauto do fim do mundo foi o presidente da República. Com a divulgação de um troço, de uma carta estúpida, e a divulgação é de uma irresponsabilidade estupenda. Seria de uma irresponsabilidade estupenda, notem, se fosse uma carta divulgada pela imprensa, já seria. Quando é divulgada pelo presidente da República, nós já vamos falar dela, tanto pior. Mas nós, o tempo todo, podemos e devemos sim fazer votos para que as coisas deem certo. Para o bem do Brasil. Agora, em nenhum momento se deve esconder a realidade, em nenhum momento se deve dourar a pílula, em nenhum momento se deve torcer o fato, ou torcer os fatos, em nome dessa torcida, porque aí é mau jornalismo. Aí não é mais jornalismo, é propaganda. Aí não é mais jornalismo, é militância. E há o espaço da militância política e há o espaço do jornalismo. E quando as coisas devem ser chamadas pelo nome, a nossa tarefa é chamar as coisas pelo nome. Daí decorre a adesão crescente ao programa, a audiência crescente do programa, que não é feito para militantes, não é feito para robôs da internet, não é feito para maquininhas que dão dedinho para cima, é feito para pessoas reais. Daí o reconhecimento ao trabalho que aqui se faz, pelo qual sou muito, muito, imensamente grato. Somos todos, na verdade. Aonde quer que a gente vá, né, essas manifestações estão presentes. Porque as pessoas reconhecem a crítica feita de boa fé. Quando eu digo a crítica feita de boa fé, aquele que ouve a crítica sabe que não é uma crítica de agenda. Eu chamo crítica de agenda aquela crítica feita em benefício de um partido político, em benefício de um grupo político, para obter uma determinada vantagem. Não é segredo para ninguém desde sempre que este âncora apoia a reforma da Previdência. Não exatamente esta, porque é preciso haver correções, mas a reforma é uma necessidade. Agora, eu nunca tratei a reforma como uma panaceia. O que é a panaceia? É a crença que se tinha de que haveria um remédio, seu Fábio Cuba, que cuidaria de todas as coisas. Todos os males do mundo seriam curados por esse remédio. A panaceia é uma crença, mas ela não é uma realidade, não existe. Nem a reforma é a panaceia, portanto. Ela só é uma condição
para que o Brasil possa dar alguns outros passos necessários. Agora, deveria ser tocada, deveria ser feita e deveria ser defendida por um governo estruturado, que tivesse eixo, que tivesse clareza do que quer. E, infelizmente, não tem. Não? E nós estamos apontando isso aqui desde sempre. Não? Porque quem falou algumas coisas que o Bolsonaro falou durante a campanha não tinha como, depois de eleito, não fazer certas bobagens. As pessoas podem estar surpresas com o grau de delinquência intelectual, mas não com a delinquência intelectual ela mesma. Porque a falta de diagnóstico dos problemas nacionais, a falta de proposta, isso tudo já estava dado na equação, isso tudo estava dado na equação original. Eu escrevi hoje um texto na Folha, que está fazendo enfim, graças a Deus, muito lido, né? Até havia pouco mais lido, em que eu trato daquilo que em Brasília se trata abertamente, já, impeachment. Impeachment. Aliás, o Bolsonaro falou pela primeira vez a palavra impeachment, eu notei anteontem. E lembrei de um texto que eu escrevi em 2015, quando a Dilma falou pela primeira vez a palavra impeachment. Só que o próprio Bolsonaro se encarregou de elevar a temperatura das coisas. E divulgou um texto, nós vamos falar daqui a pouquinho da coisa do impeachment, eu quero começar por esse texto, e divulgou uma carta anônima, escrita sabe-se lá por quem, provavelmente por algum aluno do Olavo de Carvalho que escapou do zoológico, por alguém que não tenha tomado vacina antirrábica. O próprio presidente divulgou um texto que diz que não há saída para o Brasil. Não sendo alguma outra senha secreta, alguma forma de assinatura, o texto termina com sell. Se foi inclusive uma tentativa de inglês, faltou um it ali, né? Venda. Venda o quê? Considerando que é o texto de alguém que parece querer se identificar com o mercado financeiro, está dizendo o quê? Venda o Brasil, venda seus ativos, venda tudo, caia fora. O presidente da República está divulgando um texto que termina dizendo para que não confiem no Brasil. Dizendo que não confiem no Brasil, recomendando que não confiem no Brasil. Ora, que presidente da República faz isso? Aliás, um texto, quem quer que tenha escrito essa porcaria, deve ter sido ali do entorno de Bolsonaro, só para provocar essa reação que provocou. Volta, vai fazer de novo o nível Massinha 1 de Sociologia e História. Você, autor anônimo, não sabe nada. Você é um zerda do pensamento. Você é um lixo moral. Você é um golpista. Um idiota. Um idiota elogiado por idiotas. E eu fiquei sabendo, porque eu conheço pessoas, que no mercado financeiro o texto circulou bastante. Ainda tem gente no mercado financeiro divulgando isso aqui. Sabe quem? Os que estão perdendo. Os que estavam, como se diria em linguagem de mercado, comprados em Bolsonaro.
tivessem me ouvido, não estariam perdendo dinheiro. A última vez que eu vi a Bolsa, antes do fechamento, eu estava operando com 89.500 pontos. Abaixo dos 90 mil. Saiu do patamar dos 90 mil quando estava para chegar a 100 mil. O dólar bateu recorde. Dólar turismo negociado a 4,50. 89.901 pontos. 89.901 pontos. Baixou dos 90 mil. Quando se esperava, via festa, vamos chegar a 100 mil. E eu disse aqui, porque eu disse, eu estou falando porque eu disse. Essa bolsa está overchutada. Tirando do jargão, está operando acima da realidade. Porque você pode comprar a ilusão que você quiser. Ainda na solenidade ali, de homenagem em Dallas, da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, num discurso em inglês, o Paulo Guedes anunciou a reforma da Previdência concluída daqui a 60 dias. Aí eu vou dizer uma coisa. Paulo Guedes faz muito mal em fazer isso. Porque aí, involuntariamente, o ministro da Economia atua como especulador. Porque não vai sair em 60 dias. E ele sabe disso. Ao dizer que sai em 60 dias, caso alguém acredite na expectativa, vai dar um tombo nos mercados depois, que vai dizer assim, não cumpriram. E quem tem um pouco de juízo diz, o ministro está nos enganando. Porque o Paulo Guedes sabe que a reforma não sai em 60 dias. É preciso ter um pouco mais de responsabilidade com o país. E é curioso porque eles acusam a imprensa. A imprensa não colabora. Colaborar com o quê? Com isto? Com um texto divulgado pelo próprio presidente que diz que o Brasil não tem saída? Oh, claro, quem quer que tenha escrito esta porcaria diz que o Bolsonaro veio para nos salvar, o demiurgo, o salvador, como se houvesse isso em democracia. E os outros não deixaram. Quem não deixaram? O Congresso, os militares. Estão citados aqui os militares também. Os militares também. Então o Congresso não deixou, os militares não deixaram, os empresários estão sendo acusados. Os empresários estão sendo acusados aqui. As corporações. Fala que o Brasil é governado exclusivamente para atender aos interesses de corporações com acesso privilegiado ao orçamento público. E em outro trecho fala assim, agora como a agenda de Bolsonaro não é do interesse de praticamente nenhuma corporação, pelo jeito nem dos militares, o sequestro fica mais evidente e o cárcere começa a se mostrar sufocante. Sequestro, cárcere, coisa de fascistoide, de Hitler de opereta, de Mussolini de opereta, de líder de milícia. Alçado à condição de pensador. Um presidente da República não pode divulgar uma carta com esse conteúdo. Seja responsável, Jair Bolsonaro. Cresça. Porque é o seguinte, alguém que divulga uma carta como essa tem uma de duas saídas, eu vou dizer daqui a pouco qual é. Não dá para divulgar uma carta como essa e continuar na presidência. Ora, então vamos nos livrar do Congresso? Então vamos nos livrar das corporações? As tais?
Então vamos nos livrar dos empresários? Então vamos nos livrar dos militares? Os militares. E aqui, eu poderia não ser eu e deixar de fazer essa observação. Mas como eu sou eu vou fazer. Eu pergunto aos militares, vocês estão contentes? Vocês acham que fizeram a escolha certa? Ao criar um constrangimento claro na classe política como se criou e no judiciário como se criou, vocês acham que fizeram a boa escolha? Era esse Bolsonaro que vocês esperavam que fosse governar? Vocês não se deram conta de que Bolsonaro não era apenas, àquela altura, já não era mais só um parlamentar barulhento do baixo clero e um militar que havia sido expelido dos quartéis e havia se tornado representante no Brasil de uma extrema-direita chechelenta, sem programa, que odeia as instituições, que odeia a democracia, que odeia as mediações, com ambições de falar diretamente às massas, com pretensões obviamente golpistas, seguindo a orientação de um maluco clínico. Que transforma suas deficiências em teoria política. E agora estamos amarrados a isso, e alguma solução há de ter. Eu tenho amigos. Sim, eu não sou do tipo que rompe com amigo por causa de ideologia, por causa de escolha política. Que tentaram. Não, não será assim, as instituições se encarregam de contê-lo. Pessoas com esse perfil não são contidas. A mistura de arrogância com ignorância é sempre explosiva. E é por isso que quem quer que tenha escrito esse lixo, né, diz coisas como: desde a tal compra de votos para a reeleição, os conchavos para a privatização, o mensalão, o petrolão e o tal presidencialismo de coalizão, o Brasil é governado exclusivamente para atender os interesses das corporações. Bom, então, vamos lá. Notem que nesse resumo histórico, por exemplo, não tem plano real. Contra o qual o Bolsonaro votou. Ele votou contra o plano real. Assim como ele votou contra as privatizações. Quando se faz essa síntese aqui, o que se está falando é que o Brasil só tem uma saída: é ser governado por um tirano, é ser governado por um ditador. Não por acaso a carta vem a público no dia seguinte à evidência de que os rolos que envolvem Flávio Bolsonaro são muito mais complicados do que se poderia imaginar. Um dia depois de o presidente da República ter falado: me investiguem, venham para cima de mim, riscando o chão, em defesa do filho e se metendo no olho do furacão. Mas Bolsonaro não precisa pedir para que partam para cima dele, porque ele já está no rolo. Algumas das pessoas investigadas trabalharam no seu gabinete.
são parentes de uma ex-mulher sua. Atuaram no seu gabinete e no do Flávio. De resto, papo furado, porque ele sabe que ele não pode ser investigado por nada anterior à posse. Agora, cuidado que existe a quebra do decoro. E, ademais, como eu lembrei hoje na minha coluna da Folha, crimes de responsabilidade ele já cometeu. Sob o pretexto de salvar o Brasil, está afundando o país, a economia está parada. A economia encolheu no primeiro trimestre. Se o Brasil chegar a crescer 1% este ano, olhe, deem graças a Deus. Mas esperar o quê de um presidente da República que ontem disse não ter nada a falar aos desempregados? Que assim mesmo o mundo mudou, fazer o quê? Se os desempregados estão desqualificados, ele não tem nada o que fazer. Num país que tem entre desempregados, desalentados, mão de obra precária, gente querendo trabalhar e não sei o quê, 61 milhões de pessoas. E o sujeito divulga uma carta como essa para que depois o porta-voz venha. Você tem a fala do porta-voz? Para que depois o porta-voz venha dizer esta maravilha. Quer ver? Fala, porta-voz. Venho colocando todo o meu esforço para governar o porta-voz aqui, desculpe, é o porta-voz aqui falando como se fosse o presidente, né? As palavras do presidente. Venho colocando todo o meu esforço para governar o Brasil. Infelizmente, os desafios são inúmeros e a mudança na forma de governar não agrada aqueles grupos que no passado se beneficiavam das relações pouco republicanas. Para só um pouquinho. Vem fazendo todo esforço. Infelizmente, os desafios são imensos. Infelizmente, os desafios são imensos? Alguém queria governar o Brasil sem desafios? Felizmente, os desafios são imensos. Para que você mostre talento, competência, expertise, capacidade de articulação, tudo aquilo que deve fazer um político. Você queria o quê? Mamar na vaca? Aliás, você não se candidatou só por isso? Porque dizia que só você poderia responder esses desafios? Bom, eu nunca acreditei. Eu nunca acreditei. Eu não posso crer que alguém que diga que uma mulher não merece ser estuprada, porque é muito feia, tenha algo a fazer na política. Parece coisa pequena, não é não. É muito grave. Eu não acredito que alguém que faça apologia da tortura tenha algo a fazer na política. Porque tem uma falha moral aí. Falta empatia, falta compaixão. Não fossem todas as outras faltas. Ontem, atacando uma repórter da Folha, falando da necessidade do Brasil se desenvolver, ele disse, porque aí acabam as nossas commodities e aí sobra o quê? Acabam as commodities? Acabam as... O que é acabar as commodities? Está falando que das commodities agrícolas elas vão acabar? Vai acabar a soja brasileira? As vacas brasileiras vão acabar? O ferro brasileiro vai acabar? O que significa acabar as commodities? Não sabe o que está falando. Foi falar de indústria 4.0, falou indústria 4G. É incapaz de decorar um slogan. No encerramento da homenagem foi falar Brasil, Estados Unidos acima de tudo, Deus acima de todos. Que ele foi adaptar o slogan. A adaptação saiu errada, saiu. O Brasil, Estados Unidos acima de tudo, o Brasil acima de todos, e chamou slogan de chavão. Não, o problema do Bolsonaro não é de gramática, o problema do Bolsonaro não é de língua portuguesa. Claro,
Poderia ser ignorante nessas coisas todas e ainda assim ser uma liderança. O problema é de gramática moral. Infelizmente os desafios são imensos? Não, felizmente eles são imensos. O que mais? Depois do felizmente, né? Quero contar com a sociedade para juntos revertermos essa situação e colocarmos o país de volta ao trilho do futuro promissor. Que Deus nos ajude. Botar o país de volta ao trilho do futuro, de volta para o futuro. Esse governo é uma piada. Ô, Rego Barros, general, volta pro quartel. Para de pagar mico. Para de pagar mico. Olha aqui. Quem divulga isso tem duas saídas: suicídio ou renúncia. Evidentemente, eu não recomendo jamais a primeira. Ainda que, segundo Camus, no mito de Sísifo, no livro de Versailles, Momento cultural. o suicídio seja a única questão verdadeiramente séria da filosofia, porque decidir se eu continuo não vivo é a questão primeva primeira para todo o resto. Mas primeiro que eu acho que quem faz isso está numa situação de desespero e eu, por compaixão, é um horror, eu me nego a especular a respeito. Então, nunca, jamais. Agora, a renúncia, eu recomendo. Sai fora, Bolsonaro não é para você. Amigo, modo de dizer, não é para você. Desista. O seu vice já demonstrou que tem uma articulação maior do que a sua. Não, eu não estou conspirando com o vice. Nunca falei com ele, inclusive. Ô, General Mourão, vê se atende o telefone. Já liguei. Mas se o senhor não sabe que é meu, aí não tem. Tadinho, o vice está querendo se esconder agora. Para não ficar com a fama dele. Então, como eu não recomendo o suicídio, eu recomendo a renúncia. Agora, dadas as lambanças do Flávio Bolsonaro, eu só não posso garantir que não tenha cadeia no final. O que não pode é o país ficar refém de uma horda de malucos. Ah, sim, Olavo de Carvalho ontem resolveu cair fora. Pulou do navio. Tem um tipo de bicho que fica em navio que tem o instinto, lhe diz a hora de pular fora. E como ele nada também, faz assim, opa! Esse troço vai afundar. Aí o bicho, se pirulita. Diz que vai ficar fora do debate, vai ver os negócios estão sendo prejudicados. Vai ver tá perdendo essa aulinha de filosofia de autoajuda para direitista desassistido de cérebro, inclusive. Percebeu que estava amarrando o seu destino a um governo que não tem saída e que isso pode não ser bom para os negócios, porque, segundo o SEI, tá lucrando bastante. E ainda sai. Não, porque eles não querem atender aos meus avisos. Como? Quem governa o Brasil agora, hoje, neste momento, é o Olavo de Carvalho. Uma pessoa que sempre foi incapaz de organizar a própria vida financeira, como, aliás, deixou claro, não é uma ofensa. Quem organizou a oposição de rua que está dada hoje ao Bolsonaro? Abraham Weintraub, seguindo as orientações de Olavo de Carvalho. Quem foi para a Câmara destruir o que havia de possibilidade de Bolsonaro estabelecer uma interlocução inteligente? Abraham Weintraub. Em que governo se teria um ministro da Educação que não sabe a diferença entre um espeto de carne e um escritor?
confundindo Kafka com Kafta. Ah, mas isso seria o de menos. Não, mas olha o que ele conseguiu fazer na base de articulação do governo. Não à toa, o Financial Times publicou um texto hoje. A Bíblia do liberalismo mundial, falando que Bolsonaro é um pária do liberalismo. A palavra foi essa, pária do liberalismo. Na linha, gente séria não leva a sério. E aí isso chamavam, vamos agora repor o Brasil e outra não sei o que, tá? Que seduza alguns malucos na internet, vá lá. Que seduza alguns pilantras, idem, porque usam para ganhar dinheiro. Agora o país está parado, perplexo, com a incapacidade intelectual, quiçá clínica, dessas pessoas, desse grupo, dessa turma. E não adianta o Paulo Guedes tentar fazer milagre, porque ele não vai fazer. Não adianta ficar apelando à linguagem terrorista. Cuidado que o Brasil acaba, porque isso não adianta nada. Eu já disse aqui uma vez, eu nunca vi esse tipo de terrorismo funcionar em Congresso. Bolsonaro, você divulgou isso aqui. Né? Você divulgou isso aqui. Quem divulga isso aqui tem duas saídas: suicídio ou renúncia. A terceira não depende de você. Suicídio nunca. Então, coleguinha, renúncia. Renúncia. Né? Admita que você chegou ao limite. E você também vai sofrer menos, porque é visível também o seu ar de sofrimento. Está estampado no seu rosto, apesar da arrogância, aquilo que na verdade é pânico. Cai fora. Hashtag pronto falei.